Claro que havia momentos descontraídos, não havia sempre estas coisas, não é? Também havia grandes almoçaradas, havia grandes passeios, mas os próprios passeios não eram passeios ao acaso. Podia ser um passeio aos cogumelos, podia ser um passeio para visitar as igrejas dali ou da lá, podia ser para ir ver as ruínas romanas não sei aonde, era tudo, e isso realmente trazia-nos muito gosto e muito interesse à vida, preenchia-nos a vida, não é? E o Jorge fez isso a toda a gente com quem ele contactava. Era realmente essa tal cultura suburbana, ele era realmente um motor dessa cultura. Aqui no Opus chegavam a juntar-se 20 pessoas, ouviu-se, nem todas as noites, mas... A mãe dele era muito agarrada à Leiria, muito, 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 muito. Adorava a Leiria e sempre fomentou nos filhos muito esse amor por Leiria. E depois o Jorge, quando veio de França, definitivamente, que foi em 1976, que ele não viveu cá o 25 de Abril, e foi para a Leiria, nessa altura. E vinha com aquelas ideias de França, a primeira coisa que fez foi lembrar-se de fazer uma exposição que era o Saco da cidade de Leiria, porque ficou chocado. Quando chegou a Leiria e viu que tinham sido arrasados montes de coisas que ele gostava e que a Leiria estava a crescer mal e que estava a ser devastada, e então resolveu fazer essa exposição. E arranjou uma série de adeptos que o ajudavam nisso, que era o Zeca, o Rui, o meu irmão, e várias pessoas que ajudaram e colaboraram imenso, que eu agora não me recordo dos nomes, o Zé Chartas, várias pessoas. E eu comecei a arranjar postais antigos de Leiria. E comecei a fazer fotografias do mesmo ângulo, dos postais, a ver o que é que aquilo dava. Ainda na altura não havia assim nenhuma intenção específica. E depois começámos a ver que aquilo podia dar coisas interessantes, não é? E a partir daí realmente decidimos avançar com um trabalho sobre isso. Nem pensar em exposição na altura, pensar talvez num livro, qualquer coisa, não tínhamos ainda nenhuma intenção determinada. A certa altura, a Câmara, que na altura ainda era a Câmara ad hoc, aquela Câmara provisória, que durou 2 anos, não é? E o Presidente da Câmara soube que existia esse trabalho, nós na altura já tínhamos recolhido cerca de 2.000 negativos, 2.000 fotografias, porque as fotografias depois eram decompostas em parcelas, etc. Mas tínhamos cerca de 2.000 negativos. E interessou-se, falou connosco fazer uma exposição, nós apresentámos o trabalho que tínhamos feito, e até numa casa de um amigo, e ele realmente resolveu fazer um contrato connosco, não é? Portanto, nós apresentávamos a exposição, infelizmente não conseguimos cumprir o prazo, mas é natural que na altura que ele nos falou nisto, eu estava a pouco tempo do fim do mandato, foi no verão, e o mandato acabava em dezembro, se não me engano, e realmente foi uma mágoa para o Presidente da Câmara na altura não conseguir aquilo ser exposto no tempo em que ele ainda estava no ativo. Pronto, e foi assim, depois começou, em torno disso, começaram-se a agregar outras pessoas, entre os quais o Rui, começou com a história dos mapas, não é? Portanto, precisámos de alguém que deslindasse essa parte. Até pessoas que se ofereceram até para pendurar os quadros, para datilografar os textos, enfim, houve uma série depois de ajudas de muita gente. Houve um cunhado do Jorge que até fez uma parte da exposição, que era a expansão da cidade para um bairro novo, que eram os Capuchos, na altura, que estavam assim na berra, apresentado como uma grande coisa. Na época as pessoas eram muito mais participativas, não é? Participavam com muito... Eu lembro a minha participação, aparece muito depois, já o processo estava em andamento, de ir uma vez, exatamente, à casa do Zeca e com o Jorge, ele mostrar, explicar qual era a ideia dele, o que é que pensava daquilo, e eu ter-lhe dito, eu tinha chegado ao Rio de Janeiro, há pouco tempo, e eu ter-lhe dito, tens que me pôr a fazer qualquer coisa, não consigo estar sem fazer nada. Portanto, aquilo, as fotografias, eram noites e noites que o Zeca passava no laboratório, não é?
para fazer fotografias e os textos, não é? Que tinha que se bater e depois ir a Lisboa para uma fotocopiadora que havia da Xerox em Lisboa para ampliar os textos, não Alguns é? ainda foram ampliados no Adriano. No Adriano, na Batalha, outros tinha que ser em Lisboa. Porque é que hoje não estávamos na época digital, portanto hoje é completamente diferente, não tem nada a ver. Montar uma exposição naquela época, o esforço que era necessário, não é? Era uma loucura, fazer aquelas fotografias todas. As fotografias eram reveladas, os rolos eram revelados por nós, tinha lá era da minha casa. As grandes tinham que ser na banheira. As grandes eram na banheira. E lembro perfeitamente que ele me dizia assim, é muito simples, basta olhar para lá, para o que quer desenhar e fazer igual. Lembro perfeitamente de dizer isto. Eu nunca entendi isto. Mas ele achava que não desenhava bem. E pintou bastante e aí, por volta dos 40 anos, 50 anos, dizia: a pintura acabou-se. No mundo não há pintura. Eu interpretava isso à minha maneira, porque, é claro, eu sempre, enfim, tive umas certas paixões, não é? O Kandinsky, o Hans Hartung, por exemplo. Adorava aquelas pinturas abstratas. Mas não era por isso que ele dizia que a pintura acabou. Não, eu sabia muito bem que era pintura contemporânea. Era porque as ferramentas que ele tinha serviam-lhe para outras coisas. Estavam muito ligadas ao visível e ao sensível. Portanto, depois, a certa altura, digamos, de uma maneira decidida, eu disse, eu não pinto mais. A partir de certa altura, enfim, passou a interessar-se, de facto, enfim, por questões da história da arte, não é? Já, digamos, idade avançada, não é? Claro, baseada naturalmente no ABC que aprendeu na universidade, na Escola de Belas Artes, e depois em Paris, em Vincennes, não é? Enfim, era o ABC, mas não foi esse ABC que o interessava. O que interessava era mesmo o concreto. Aqueles quadros que estavam em Leiria, lá numa cave, cheios de umidade, não se sabe desde quando lá estavam, no atual edifício da Câmara Municipal. Isso o que era? Algo para o qual ele estava habilitado porque tinha as ferramentas para chegar lá. E, de facto, uma boa parte desses quadros era arte sacra na sua maioria, estão hoje, felizmente, no Museu de Leiria. Portanto, o Jorge era um prático extraordinário no que respeita ao reconhecimento da autoria do tal pintor.